Ok, podem começar. Boa noite a todos os participantes para esta conversa com a doutora Ana Gomes, uma conversa com cidadãos em Almada, sob o mote Cuidar de Portugal. Estamos em Almada, julgo que estão presentes pessoas que têm questões a colocar que têm a ver com o concelho. E eu tenho já alguns inscritos, podem-se inscrever também ou podem assinalar as suas questões, que a vontade de as colocar, quem mais quiser colocar questões, mas eu pedia ao Gabriel Rosa, que se inscreveu para colocar uma questão, para talvez fazer uma breve apresentação, para se apresentar brevemente e colocar a sua questão à Ana Gomes, que está presente já também e disponível para a primeira questão e para a primeira resposta. Gabriel Rosa, está-me a ouvir? Estou. Ok. Portanto, chamo-me Gabriel Rosa, sou secretário coordenador de uma secção do PS em Almada. E, portanto, a minha questão é assim. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a doutora Ana Gomes ter disponibilizado para ser candidata às próximas eleições presidenciais num prazo muito concreto. No entanto, enquanto militante socialista e apoiante do nosso governo, não posso deixar de dizer que discordo da sua postura algumas vezes contundente em relação à ação do Primeiro-Ministro e do Governo, fazendo involuntariamente, repito, coro com certa oposição. Apesar das minhas reticências, no dia das eleições, lá estarei para votar na camarada. A minha questão é a seguinte: não acha que, principalmente neste contexto de pandemia, todos os socialistas deviam estar ao lado do governo e do nosso camarada António Costa? Isso. Eu não ouço Miguel. Eu tinha o microfone. Estava a dizer que estava a refletir para responder à questão do Gabriel Rosa. Não, eu avanço? Avance, por favor. Agradecendo, antes de mais, ao Miguel, a todos que aqui estão, ao Miguel por assumir a tarefa de moderar este debate. E, sem mais delongas, respondendo ao Gabriel Rosa, eu acho que, sim, este é um tempo de unidade. É um tempo de unidade não só entre os socialistas, entre todos os portugueses. E, portanto, eu não quero favorecer quem nos queira desunir. Mas não é um tempo para deixarmos a massa cinzenta fora da nossa ação, da nossa intervenção como cidadãos e cidadãs. E eu compreendo que muitas vezes eu possa parecer como crítica do nosso governo e do nosso primeiro-ministro. E sou, mas eu acho que sou uma crítica construtiva. Eu sempre me assumi como socialista, desde que milito no Partido Socialista, e acho que justamente uma das características dos socialistas, que eu aliás gostaria de ver estendidas a quaisquer pessoas com intervenção na vida política, é que não prescindam nunca do sentido crítico. O tribalismo que muitas vezes nós vemos na atuação dos partidos políticos em Portugal, do meu ponto de vista, é extremamente nocivo para a democracia e é particularmente nocivo para quem acredita nos ideais e valores socialistas. Portanto, eu acho que quem está na vida política está, obviamente, exposto e sujeito à crítica. Acho que é sempre melhor serem várias pessoas a tomarem as decisões, naturalmente com respeito pelas hierarquias e pela autoridade de cada um e da posição que ocupa, e sem dúvida que o Primeiro-Ministro merece todo o meu respeito e quando faço críticas não é no sentido de demolir a autoridade, pelo contrário, é para reforçar, é para que coisas que eu acho que são erros sejam corrigidas e felizmente tenho visto muitas vezes abertura e correção de erros. Olha, ainda esta tarde, há bocadinho mesmo acabei de fazer um tweet
a saudar a decisão do governo de voltar atrás com a posição em relação ao aeroporto do Montijo, admitindo agora que é necessária uma avaliação ambiental estratégica. Eu acho que recuar, como foi feito por este governo, é sinal de bom senso, é sinal de inteligência. E não me arrependo das críticas que fiz, por essa avaliação ambiental estratégica ter sido até agora, por isso simplesmente afastada. E, portanto, não me parece que... eu admito que haja muita gente que não compreenda muitas vezes os meus pontos de vista, e muita gente da família socialista, mas eu acho que o unanimismo não serve. O socialismo em Portugal não serve o Partido Socialista e não serve o país. E eu, nesta matéria, digo, como disse Mário Soares, que disse que se afirma um homem de esquerda e um socialista, mas antes disso era um democrata e era um português. E, portanto, eu ponho-me sempre nesta posição. Eu acho que expresso pontos de vista e críticas como socialista, dirigidos não apenas ao nosso partido, mas ao nosso partido e ao nosso governo, porque é da família socialista, como dirijo muitas críticas a outros responsáveis de outras famílias políticas que eu acho que têm a responsabilidade quando estiveram no governo e mesmo não estando no governo quando oposição, quando têm responsabilidades, porque no fundo a democracia resulta da soma das intervenções de todos. Mas devo dizer que sim, sou mais exigente em relação à minha própria família política, por isso que eu sou dessa família política e não de outra. Eu tenho mais exigência em relação aos socialistas. E acho que deve ter, e cada um de nós socialistas também deve ter. E ninguém deve entender as críticas como destrutivas, sobretudo quando elas têm um intuito construtivo. Eu não tenho nenhum prazer em fazer críticas aos socialistas. Mas sim, Gabriel, eu acho que este é um período de nos unirmos e, por exemplo, eu devo dizer que tenho que estar a refletir nestes 2 últimos dias, desde a entrevista do Presidente da República, em que esmiuçou uma série de questões relacionadas, por exemplo, com a gestão de todo este período com a pandemia, que eu acho que, enfim, que sem dúvida o Governo fez o melhor que pôde, não tenho dúvidas sobre isso, mas acho que é preciso também humildade para ver que há coisas que podiam ser feitas melhor, e devo dizer que não gosto muito que seja o Presidente da República, por exemplo, a apontá-las. Acho que até fica bem a nós, socialistas, sermos nós a reconhecer que há coisas que podiam ter sido melhores. E acho que, por exemplo, o Primeiro-Ministro tem tido muitas vezes a humildade suficiente exatamente para reconhecer que há coisas que podiam ser melhores e que podemos sempre corrigir. Mas este é um bom período para nos reunirmos, sem dúvida, e é por isso que, por exemplo, eu tenho tido cautela, porque acho que justamente qualquer pronunciamento, eu devo dizer que houve várias coisas na intervenção do Presidente da República que me pôs a pensar, mas tenho tido cautela exatamente não me pôr a comentar, porque acho que sim, neste momento temos que ter máxima sentido de responsabilidade, e eu estou a ouvir diferentes pessoas, diferentes especialistas sobre diferentes aspectos que foram abordados e não quero estar a pronunciar-me de uma maneira que pudesse ser vista como prejudicando os esforços de quem neste momento tem a responsabilidade de conduzir os destinos do país numa situação tão crítica para todos nós, portugueses. Deixe-me só acrescentar uma questão dentro do espírito da pergunta. Se considera a sua candidatura, se a considera como, enquanto socialista, identifica-se como socialista, considera uma desvantagem ou uma vantagem o facto de não ter o apoio do seu partido, ou pelo menos do partido que é identificado como socialista? Considera uma vantagem ou uma desvantagem enquanto candidato à presidência da República? Miguel, eu pensei sempre que o Partido Socialista devia ter um candidato próprio das suas fileiras ou da sua área, digamos. E, portanto, a minha crítica aí é, de fundo, e não passa por mim, eu não tinha qualquer pretensão de ser candidata sequer
Acho que o PS não devia não ter candidato numas eleições que são tão importantes. Mas pronto, foi uma opção que foi tomada. Eu critiquei justamente que isso não tivesse sido resultado de uma discussão entre os militantes. Parece que vai ser agora no próximo dia 7, mas é evidente que já não se pode desfazer o que já foi feito, e o que já foi feito foi que o Primeiro-Ministro anunciou uma posição que era a sua, e que eu sei que é de outros dirigentes também do partido, mas que não tinha sido discutida no partido. Dito isto, sim, eu decidi avançar porque acho que era preciso que houvesse alguém que representasse o campo socialista. Então, mas é suprapartidária, mas é uma candidatura de facto suprapartidária. Suprapartidária é uma candidatura independente, visto que eu não tenho o apoio do Partido Socialista, mas eu não tiro nunca o meu chapéu de socialista. Eu sou socialista e afirmo como socialista com muito orgulho. Portanto, eu não acho que ser socialista seja uma desvantagem, como não acho que tenha sido uma desvantagem termos um presidente socialista chamado Mário Soares ou termos um presidente socialista chamado Jorge Sampaio, que nunca deixaram de ser socialistas, mesmo quando foram presidentes de todos os portugueses e justamente eleitos e reeleitos pelos portugueses. Bem, antes de passar à segunda pergunta, eu só queria acrescentar que, para mim, eu vejo isso como uma clara vantagem, porque, a começar pelo facto de eu não estar aqui se fosse a candidata do Partido Socialista. Eu acho essencial, para mim é essencial, que uma candidatura ao cargo da presidência possa ser também suprapartidária. É a forma, para mim, mais fácil de apoiar. No fundo, qualquer candidatura à presidência da República é uma candidatura pessoal. Sempre foi essa a tradição em Portugal, e é esse o modelo que resulta da própria Constituição. Agora, pode ser apoiada por partidos políticos, e é evidente que eu já até tenho neste momento já 2 partidos políticos que me dizem apoiar, mas eu disse sempre, eu sou independente e aceito todos os votos do espectro democrático, mas não aceito compromissos. Não faço compromissos, não negocio compromissos. Não negocio compromissos. Acho que assim ganha balanço. Acho que ganha balanço. É aí que a independência conta, sem dúvida. Muito bem. Domingos Costa está presente também da Almada. Se pudermos ouvir o Domingos Costa, primeiro com uma breve apresentação, dizer-nos a que título vem colocar a sua questão e depois gostaríamos de ouvir a pergunta. Boa noite. Obrigado. Chamo-me Domingos Costa, trabalho nos serviços de habitação da Câmara Municipal de Almada e por esta via contacto diretamente com quem procura uma solução do problema da habitação. Este problema apresenta múltiplas vertentes, desde logo os que não conseguem fazer face aos valores do mercado, e por isso arrastam-se de casa em casa sem condições de habitabilidade. E encaram a atribuição da habitação pela Câmara ou pelo IRU como a salvação. Outros que residem em áreas de habitação precária, lugares insalubres, inseguros, onde falta tudo, e que desde há muitos anos mancham a paisagem da área metropolitana em geral, ou de Almada em particular. Também estes encaram os poderes públicos como a única alternativa para acederem a uma habitação condigna. Assim, gostaria de conhecer a opinião da doutora Ana Gomes, enquanto candidata à presidência, relativamente à situação da habitação no nosso país e perceber como preconiza que se possa resolver ou pelo menos minimizar. Obrigado. Obrigada, Domingos. Eu não sou de todo uma especialista em habitação, mas acho que este é justamente um daqueles setores, em particular o da habitação social, que foi completamente desvalorizado e penalizado em resultado das políticas neoliberais seguidas neste país e seguidas na Europa nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu sou de um tempo em que havia uma política habitacional para corresponder às necessidades e era uma das prioridades
do processo democrático pós-25 de Abril, porque tínhamos verdadeiros flagelos, como sabemos, em resultado do processo de industrialização do país, etc. Mas, a partir de certa altura, se houve um setor que foi completamente penalizado e desvalorizado e que não tem nem sequer a visibilidade que, apesar de tudo, sempre houve, quer para a saúde, quer pública, quer para a educação pública, é o da habitação social. E isso viu-se, portanto, na falta de políticas e na falta de dotações orçamentais para a habitação social e no apostar, no fundo, num esquema em que todos os portugueses iam tornar-se proprietários, num esquema que, no fundo, servia interesses imobiliários e outros. E, portanto, hoje temos situações dramáticas, como é que se vive no Concelho de Almada, e eu tive a sorte de, recentemente, ter um detalhado briefing por parte da Presidente da Câmara de Almada, Inês Medeiros, e da sua variação e dos seus especialistas, porque tomei a iniciativa de visitar um bairro onde tinha ido já há muitos anos, o bairro do Segundo Torrão, ali perto da Trafaria, e vi exatamente um desses bairros de condições absolutamente insalubres, que é assustador que exista naquele sítio tão bonito, mesmo em frente do Palácio de Belém, porque do outro lado do rio está o Palácio de Belém, está Belém, com tudo o que Belém tem de simbólico para nós, ali tão perto e, no entanto, cerca de 3.000 pessoas a viverem em condições absolutamente deploráveis e condições que obviamente se agravam com a pandemia e que são até um foco de insalubridade para quem lá vive, mas também para quem está ao redor ou quem se relaciona com as pessoas que lá vivem. Eu depois tive a oportunidade de ter esse importante briefing por parte da Presidente da Câmara e dos seus mais diretos colaboradores, a vereadora Tiolinda, e penso ter percebido melhor a pesadíssima herança que elas receberam. A Presidente e a vereadora da Habitação. Uma herança de 40 anos de inação, uma herança de 40 anos de compadrios, de distribuições do que havia de pouco feito em matéria de habitação social em esquemas nada transparentes, de perpetuação de esquemas muito perigosos mesmo, no fundo, que se prestam a ser explorados por criminalidade, e, por exemplo, esse é um dos problemas que há no Segundo Torrão, e certamente não é caso único, de certo tipo de criminalidade ligada inclusivamente a tráficos diversos que explora as condições naquele território, que explora as necessidades das pessoas de casas baratas, mas portanto em condições terríveis, e percebo também que não se muda uma herança destas de um dia para o outro. Há toda uma planificação que é necessária, há toda uma detecção de terrenos onde construir que é necessária e que todos os dias está a embater com obstáculos, de terrenos que eram supostos ser da Câmara e que estão alienados, estão cheios de ónus, de que a própria Câmara não tinha conhecimento, e, sobretudo, também não é só pela ação da Câmara, por muito proativa que ela queira ser, e pareceu-me que havia uma clara consciência, uma necessidade de dar prioridade a esse setor, percebendo como esse setor, no fundo, é determinante para outros aspectos do bom viver no Concelho, mas não basta só a Câmara, é evidente que é aqui necessária uma colaboração com os poderes ao nível das autoridades centrais. E eu penso que só também muito recentemente é que há alguma sensibilidade política exatamente por uma política de habitação. E não basta a sensibilidade, é preciso haver dinheiro. Foi-me dito que havia alguma articulação já com a Secretaria de Estado da Habitação,
mas não sei até que ponto é que isso vai ser rapidamente resolvido, porque é muito complicado. Foi medido, por exemplo, que terrenos que tinham sido identificados para se construir habitação social com projetos que já estão a ser feitos sob patrocínio da municipalidade, de repente tem que parar tudo porque se descobre que os terrenos estão onerados e foram onerados em esquemas completamente à margem da lei e à margem de qualquer documentação existente na Câmara. Os esquemas que se perpetuaram durante 40 anos são realmente pesados. Portanto, esse é um problema que eu sei que não é exclusivo do bairro do Segundo Torrão, há muitos outros, foram faladas muitas outras situações. A Câmara a ter que lidar com a exploração que aqueles que estão no terreno nesta matéria vão fazendo das necessidades da própria Câmara, por exemplo, em relação à compra de habitação social nos PERs que a Câmara está a tentar reabilitar e que rapidamente, por exemplo, correm o risco até de ser ocupados e, portanto, de novo subtraindo às disponibilidades da Câmara para acorrer às famílias que têm mais urgência. É um problema muito complicado, que não se resolve facilmente. Pareceu-me que a Câmara tinha, que os responsáveis da Câmara tinham a atitude certa. Imagino que seja necessária uma política de comunicação com os próprios munícipes muito mais aberta no sentido de colocar as responsabilidades em quem as tem, as responsabilidades herdadas do passado em quem as tem. Se calhar é complicado, vai desencadear muitas reações, mas se calhar é necessário que isso seja feito para que todos os municípios de Almada compreendam o que é que está em causa e porque é que as coisas não avançam mais depressa, não obstante a vontade política que existe da Câmara, que desde o princípio parece-me estar, e foi eleita, a atual variação eleita exatamente tendo este assunto como uma das prioridades a resolver. Muito bem, eu gostava só de reforçar a preocupação do Domingos Costa, que colocou a questão, e por uma simples razão, eu estou aqui numa zona de moradias que fica a 300 metros do Segundo Torrão. E a Ana Gomes descreveu muito bem aquele o assunto em causa própria. O meu último livro passa-se no Segundo Torrão. É um policial que envolve corrupção autárquica e envolve também aquelas instituições que descreveu que estão exatamente a 1000 metros de distância, linha aérea pelo rio, tem o Palácio de Belém, tem a fundação da EDP, tem uma série de outras grandes instituições em Portugal. Mas, de facto, a desigualdade social é tremenda. Eu aqui, do sítio onde estou a falar, todos os dias tenho pessoas a tocar uma campainha a pedir alimentos, que são do Segundo Torrão. Pelo meu conhecimento e pelas vezes que lá estive, a maior parte das pessoas que lá vivem trabalham. O fenómeno de criminalidade é marginal no Segundo Torrão, são pessoas que trabalham e julgo que o principal entrave para se resolver este tipo de situações, eu vivo aqui há 4 anos, é a própria burocracia e as várias camadas de burocracia que impedem uma solução. Mas aquilo é um assunto que é inaceitável num país como Portugal e com os meios que Portugal dispõe. Há soluções para resolver, é uma vida o estado de degradação é tremendo no Segundo Torrão. Eu entrei lá e vi crianças que estavam de manhã à noite em barracas semi-improvisadas, sentadas em sofás rasgados, a ver televisão de manhã à noite, que os pais e as mães só voltam muito tarde do trabalho e estão a fazer limpezas do outro lado do rio. Isto só para reforçar aquilo que o Domingos Costa tão bem expôs, é só para dizer que é uma preocupação, de facto. Eu sou também, além de estar a tirar este debate, vivo em Almada. Acho que é, de facto, uma questão muito, muito importante e lamentavelmente, aquilo que eu observei aqui ao longo dos últimos 4 anos é que a Câmara de Almada está totalmente paralisada, não só para resolver questões prementes de desigualdades brutais, mas mesmo para aprovar questões perfeitamente que deviam ser de gestão diária. Há forças que dentro da Câmara de Almada, lamento estar a dizê-lo na presença de
de alguns vereadores da Câmara, mas há forças dentro da Câmara que estão a bloquear-se umas às outras e os principais penalizados são os cidadãos. Aqueles que vivem numa zona privilegiada de moradias não sofrem com isso. Quem vive naquelas, estão simplesmente em compassos de espera, quem vive naquelas zonas extremamente degradadas, com características de favela, sofrem com certeza muito mais. Perdoa-me esta parte, é como morador aqui mesmo ao lado que eu digo. Sugeria só, não sei se quer acrescentar alguma coisa, temos espero que a Patrícia Diogo eventualmente esteja presente, eu não consigo verificá-lo aqui, porque tinha também uma questão a colocar. Miguel, tive indicação da Patrícia Diogo que o problema familiar não está a ser um pouco mais complicado do que estava à espera e muito dificilmente se vai juntar a nós. Lamento muito sabê-lo. Pois, eu já falei isso com o Paulo Pedroso, já consegui mandar umas mensagens. Muito bem. Vamos esperar mais um pouco. Okay? Muito bem, muito bem. Tenho algumas outras pessoas também inscritas, falei há bocado nos vereadores, o que é um vereador ou uma vereadora, neste caso, da Câmara de Almada, Teodolinda, não tenho aqui o apelido, Teodolinda, gostaria de... Teodolinda Silveira, Miguel. Silveira, Teodolinda Silveira, gostaria de colocar uma questão, está presente? Sim, boa noite a todos. Estão a ouvir? Lindamente, muito obrigado. É que a rede aqui na minha zona é muito má e de vez em quando cai. Se cair já sabem que foi a rede. Eu, não obstante estar com pelouros que não... E com pelouros que têm a ver com o social e não com a educação, mas aquilo que eu queria... A questão que me aflige e que eu gostaria de colocar, são várias, mas esta me aflige muito, é que sabendo nós, peço desculpa, que os determinantes sociais são um dos preditores mais importantes para o sucesso e insucesso dos nossos jovens, sabemos isto, não é? Não é o único, mas é um dos importantes. Acompanhando eu hoje a área social em Almada, e não é difícil acompanhá-la também, extrapolar para o resto do país, mas tendo sido 37 anos professora, a minha grande preocupação neste momento é que medidas, que intervenção numa sociedade socialmente deprimida vão ser necessárias para que, com essa depressão social, não andemos para trás os passos que conseguimos dar em termos de educação e formação das nossas crianças e jovens. É uma preocupação permanente e constante quando olho para a sociedade com que lido todos os dias. Obrigada. Oi. Miguel, responde? Bem, eu ia só para fazer a ponte da pergunta para a resposta. Eu espero que a Ana Gomes tenha uma resposta para esta questão, que de facto que é uma questão que não é só em Almada, é em todo o país. É em todo o país. É uma questão central. É uma questão central, eu diria mesmo, é por toda a Europa e por todo o mundo, porque, de facto, governação que não dá prioridade aos jovens e às questões da educação e da sua transformação em cidadãos ativos e participantes, obviamente é uma governação que está condenada, e eu não penso que seja a perspectiva aqui no nosso país, mas sem dúvida que temos que fazer muito mais para responder às necessidades dos jovens, e até porque a sobrevivência do próprio país, do ponto de vista até demográfico, depende de encorajarmos os jovens a assumir as suas responsabilidades de cidadania e de participação. Mas, portanto, eu penso que as políticas das últimas décadas, agravando as desigualdades, precarizando o trabalho, mesmo quando estamos a falar de jovens que foram educados graças à ação pública e à escola pública, mas depois não têm saídas profissionais, à altura estamos automaticamente a condenar a sociedade e a desinteressá-los da sociedade.
E eu devo dizer que, como cidadã portuguesa, um dos momentos que eu vivi com mais vergonha na minha vida foi quando, ainda em tempos da Troika, tivemos apelos do governo de PSD-CDS para os jovens saírem da sua zona de conforto e emigrarem. Eu achei que era deprimente, porque não se tratava de um convite a ir lá fora ganhar experiência e voltar. Tratava-se de facto do convite à imigração. E de alguma maneira, para mim, aquilo equivaleu quase a um desistir do país. Portanto, eu gostava de facto que agora tivéssemos políticas coerentes para a juventude e não estamos a falar daquele tipo de políticas que são para inglês ver, ou para que não enganam jovens nenhuns, por exemplo, aquela ideia dos cheques bebés como se fosse uma panaceia ou tivesse algum impacto, por exemplo, na diminuição da natalidade. Não, é todo um conjunto de políticas que efetivamente dão oportunidades às pessoas e elas passam sobretudo pelo emprego e pelo emprego decente. Não o emprego nas caixas de supermercado, porque não há alternativa, ou nos call center, ou como me dizem alguns jovens que eu conheço, a terem que conciliar 2 e 3 empregos para poder minimamente ter condições de vida decentes e a não lhes dar condições, por exemplo, para poderem sair de casa dos pais, para constituírem família, para terem filhos, etc. Portanto, uma sociedade que não põe isto como uma prioridade é uma sociedade que está gravemente doente. E eu penso que um dos objetivos da minha campanha é justamente colocar esta questão em debate. Eu não tenho as respostas, eu estou a ouvir jovens e quero ouvir mais jovens e quero ouvir outras pessoas que têm pensado nisto e que têm pensamento sobre o que são políticas sociais e de coesão nacional, que não sejam aquelas teses abstrusas de incentivar o confronto intergeracional, como aconteceu com as políticas de direita, não é? Políticas que efetivamente respondam à coesão nacional, mas que sem dúvida deem resposta aos jovens. Eu comparo muitas vezes a situação dos jovens que eu tenho conhecimento com a que eu tive mesmo antes do 25 de Abril, mas sobretudo a seguir ao 25 de Abril. E as oportunidades que eu tive de emprego, quando quis arranjar casa, arranjei casa, aluguei, etc. Não era fácil. De facto, não tem comparação com as dificuldades que os jovens hoje enfrentam. E isto tem tudo a ver com as distorções do sistema neoliberal, que, de facto, retirou recursos ao Estado para as políticas de intervenção social, enriqueceu desmesuradamente certos setores empresariais e da sociedade, em detrimento do conjunto da sociedade. E depois temos governos a queixar-se, não há dinheiro para as políticas sociais, mas também não fazem nada para ir buscar o dinheiro onde ele está. E aí que entra a conversa dos offshores, eu presumo que lá chegaremos. Mas acho que esta é uma questão absolutamente essencial de sociedade, porque sem recursos para fazer as políticas sociais, podemos ter brilhantes políticas de integração social, brilhantes políticas para os jovens, brilhantes presentinhos de incentivo. Mas se não houver o fundamental, que é de facto emprego à altura, emprego decente, bem pago, sem condições de precariedade, como é aquele que hoje é na sua maioria oferecido aos jovens, e ao mesmo tempo também se incentiva uma competição desenfreada por cima de quaisquer sentimentos de ética, eu francamente acho que isso não dá coesão nacional e não dá saúde a nenhuma sociedade. Verdade. Estamos aqui no contexto de uma candidatura presidencial e falou nos jovens incentivados pelo governo a emigrarem como solução para a sua situação. Eu gostava só de acrescentar uns dados àquilo que acabou de expor. Terão emigrado cerca de 500 mil pessoas de Portugal no contexto da grande crise bancária, que foi uma crise com um começo bancário e que depois afetou toda a economia e teve a ver com o endividamento da banca, sobretudo. E essas pessoas que emigraram, muitas delas emigraram dentro da Europa. Eu só queria chamar a atenção sobre isso recentemente, que
dos 150 mil portugueses que vivem na Alemanha, quem quiser votar nas presidenciais em janeiro do próximo ano, terá que se deslocar pessoalmente a consulados ou embaixadas, que é uma rede muito esparsa. São pessoas que terão de fazer centenas de quilómetros para poderem votar, porque não podem votar por correspondência, não há um voto postal, tem de ser presidencial. Resultado, a abstenção ronda os 90 e muitos, 99% quase, porque dos e não é só na Alemanha, dos 1,4 milhões de eleitores fora de Portugal, votaram nas últimas presidenciais 14 mil. Isto é 1% que votou. 99% não votaram porque tem de ser presidencial. Tem que ser presencial. E isto, só para completar aquilo que expôs com alguns dados que tive conhecimento há não muito tempo, isto significa que quem vota acaba por ser a rede dos familiares que trabalham nos consulados, nas embaixadas, as famílias que vivem muito próximo, e isso beneficia, obviamente, sempre os candidatos que estão diretamente ligados a essas mesmas redes de consulados e, portanto, não há interesse, aparentemente, é esta a única explicação, porque tem havido muita insistência por parte das comunidades de imigrantes para que possa haver um voto por correspondência. O governo, mais uma vez, não o fez. Tudo indica que voltará, não fará tempo às próximas presidenciais. Portanto, teremos novamente pessoas que não vão votar. Isto para completar só a questão dos portugueses que emigraram em condições muito complicadas. Miguel, se eu posso dizer, eu estive na semana passada com 2 elementos da minha candidatura na CNE, na Comissão Nacional de Eleições, a fazer perguntas exatamente sobre a legislação em vigor, que me parece em muitos aspectos obsoleta, designadamente nesses aspectos que o Miguel disse relativamente, por exemplo, aos portugueses na imigração. Mas não só aos problemas que se vão colocar no voto neste contexto da pandemia. Nós já estamos a ver, por exemplo, as dificuldades que é recolher assinaturas neste contexto. Porque, obviamente, as pessoas, por todas as... o próprio esquema de formulário que ainda está em vigor é completamente obsoleto em vários aspectos, até viola o Regulamento Geral de Proteção de Dados em relação, por exemplo, aos próprios candidatos, mas é até dissuasor dos cidadãos quererem fazê-lo, porque implica consulta pela net, etc. Mas há outros aspectos, e, por exemplo, a questão do voto por correspondência, parece que ontem foram publicadas umas novas diretivas ou umas novas leis em relação, umas afinações da lei em relação, por exemplo, ao voto antecipado, alargando o voto antecipado. Mas não, de facto, o voto por correspondência, nem o voto eletrónico. Talvez esta fosse a oportunidade, e espero que ainda possa vir a ser uma oportunidade para considerar isso e para resolver esse problema que realmente afeta em particular os nossos cidadãos que emigraram e é uma tremenda injustiça. Mas há outros problemas que mostram como, de facto, as leis são obsoletas. E eu percebi, obviamente, que o problema não é, como foi dito, o problema não é a Comissão Nacional de Eleições, que só, digamos, administra o ato eleitoral, o problema é a Assembleia da República, que é as leis, naturalmente por impulso do governo ou dos próprios partidos políticos, e que tem estado demasiado absorvida com outras questões, designadamente a aprovação do orçamento, e, portanto, não tardou a pôr cá fora atualizações e, se calhar, ainda não pensou em muitas delas. Eu ainda hoje quis conhecer quais eram essas novas produção legislativa que saiu ontem da Assembleia, mas ainda não consegui, e os responsáveis da minha candidatura pelo setor também não conseguiram conhecer ainda essas atualizações. E estamos a pouco mais de 2 meses das eleições, e é evidente... Eu posso talvez ajudar na medida em que essa produção legislativa, que foi um acordo entre o PS e o PSD, passou nas minhas mãos porque o MAI é que tem, portanto, as questões eleitorais, e foi no meu colo que a apreciação desses 2 diplomas, que depois foram fundidos num, caiu, e portanto, se quiser, Ana, posso com todo o gosto facultar-lhe as alterações legislativas.
Bem, eu acho que o que é relevante aqui é pensar que temos, e eu falo no caso alemão porque passo quase metade da minha vida na Alemanha e tenho fortes ligações com a comunidade de portugueses imigrados na Alemanha. Posso acrescentar que esses mesmos portugueses que estão na Alemanha podem, em todas as eleições em que participam na Alemanha, enquanto cidadãos portugueses imigrados, podem votar por correspondência. Portanto, dentro do seu município, para as eleições municipais dentro da Alemanha, podem votar por correspondência, mas para eleições no seu país, que é Portugal, não podem votar por correspondência. E isto é uma imensa incúria ou há uma razão para não se permitir o voto por correspondência e não ser legislado e autorizado nesse sentido até agora. Já agora, desculpe lá, só não se apresentou para as pessoas que nos estão a ver, só para sabermos qual é... É Mafalda. Eu? Sim. Mafalda Sim, o meu nome é Mafalda Serrasqueiro, eu sou eleitora aqui na Costa da Caparica, portanto é Almada, mas sou militante ainda em Castelo Branco. Sou docente universitária e investigadora na Faculdade de Direito de Lisboa e sou adjunta do Ministro da Administração Interna. Uhum. Mas eu acho que há aqui uma sugestão realmente importante. Eu própria estava neste momento a equacionar fazer contactos na Assembleia da República, se calhar também precisamos de os fazer justamente no Ministério da Administração Interna, como a Mafalda acaba de dizer, no fundo é de lá que vêm os impulsos para a intervenção legislativa na Assembleia nesta matéria, para de facto avaliar se o voto de correspondência não deveria, exatamente neste contexto da pandemia, ser considerado como uma alternativa viável, não só para acorrer a essa falha relativamente aos cidadãos portugueses no estrangeiro, mas também, por exemplo, aqueles que hoje estão limitados, não apenas, tanto quanto sei, essa legislação nova diz respeito, por exemplo, às pessoas que estão em confinamento, mas depois há também pessoas, por exemplo, que estão nos lares e que não estão necessariamente em confinamento, mas que também têm muitas dificuldades. Mas, enfim, é um aspecto que se calhar eu e outros candidatos devíamos justamente levantar junto das autoridades e eu estou a considerar fazê-lo nos próximos dias. Mas devo dizer que, ainda voltando à questão dos portugueses que emigraram e dos jovens portugueses que emigraram, a mim o que me custa é também hoje saber que há profissionais qualificadíssimos portugueses por todo o mundo, e designadamente noutros países europeus, na Alemanha, na Grã-Bretanha, em França, etc. Muitos desses profissionais bem precisaríamos deles, designadamente, por exemplo, para reforço do nosso Serviço Nacional de Saúde. Estamos a ver muitos deles até ganharem prémios, não é? Desde aquele cidadão da Madeira que há dias teve um prémio por organizar a limpeza nos hospitais, teve uma condecoração da Rainha Isabel por organizar a limpeza nos hospitais, até ao enfermeiro Luís, que ajudou a salvar o Boris Johnson quando ele teve Covid. Não há incentivo para as pessoas voltarem, porque, de facto, a questão do emprego e no contexto do desenvolvimento económico não tem tido a atenção que devia ter, porque é evidente que quando estamos a falar de muitas das pessoas não é necessariamente só pelo dinheiro que ganham fora e que não ganham cá, mas é também pelas perspectivas de carreira que têm no exterior e que depois as fazem manter-se lá, porque não têm cá. E acho que há áreas, por exemplo, na saúde, acho que há áreas que precisam urgentemente de estruturação das carreiras no serviço público para conseguirmos trazer de volta muitos dos nossos cidadãos mais qualificados que tiveram que emigrar e que poderiam voltar ao país, quereriam voltar ao país, e para dar incentivo àqueles que cá estão e que estão a trabalhar nas diversas linhas da frente. Quanto aos médicos e aos enfermeiros, e em relação à imigração, mesmo de 2018 para 2019, os números de médicos que saíram de Portugal, o número duplicou em relação ao ano anterior. E em relação aos enfermeiros, triplicou. Portanto, a tendência para pré-pandemia, para enfermeiros e médicos saírem, foi muito acentuada. Eu entrevistei alunos que tinham concluído o curso de enfermaria e que estavam a aprender
alemão no Goethe Institute, e todos eles, no Instituto Alemão, todos eles já tinham contratos assinados com clínicas na Alemanha, e eu na altura perguntei, mas porquê é que imigram? Porque como enfermeiros teriam sempre trabalho em Portugal. E a resposta deles foi, pois, mas em Portugal iríamos ganhar 500 a 600 euros. E isso não dá sequer para sairmos de casa dos nossos pais. Portanto, isto mostra que houve um desinvestimento enorme na saúde, e estes dados de imigração, que nem sequer existem dentro do espaço Schengen, porque não há imigração, obtêm-se através dos pedidos de documentação nas respectivas ordens profissionais, cuja única finalidade é sair do país e trabalhar num país fora de Portugal. Portanto, a situação mantém-se, esta situação de imigração, e com uma fatura a pagar agora neste contexto muito em especial. Eu tenho aqui ainda como indicação que temos uma pergunta da Maria de Cis, que está presente aqui na plateia. Eu não consigo ver os participantes, vejo só quem está a falar à vez. Se a Maria de Cis se identificar e apresentar e colocar a sua questão, se não, está aberto a outra pessoa que queira fazê-lo. Boa noite. Eu não estava preparada, pronto, tinha vindo só observar e estar, pronto, mas eu trabalho na área social, sou há muitos anos no Conselho, há 42 anos trabalho na área social, e queria dizer que, de facto, relativamente à área social, se houve, portanto, no período da Troika, a situação foi terrível, portanto, houve um retrocesso enorme relativamente a várias medidas que tinham sido implementadas. Neste momento, com a pandemia, a situação voltou-se a agravar, e bastante. Pronto. O que eu sinto é que o governo do Partido Socialista, de facto, tem feito algumas medidas, mas se calhar eu acho que deverá haver aqui alguma integração de medidas, alguma visão estratégica, porque, de facto, algumas vezes são medidas soltas. Aqui, reportando-me aqui ao Conselho, há um aumento, de facto, do desemprego, um aumento, portanto, das famílias com vulnerabilidades várias, portanto, a situação alimentar agravou-se imenso. Quero dizer que há alguns problemas emergentes e que se prendem com um número elevado, portanto, nós acompanhamos cerca de 1000 famílias, e neste momento a tipologia dos isolados, portanto, ultrapassou as famílias nucleares, portanto, imensas famílias unipessoais, portanto, desempregadas, com problemas de patologia mental, um aumento bastante substancial de famílias monoparentais, portanto, a situação dos migrantes, e, portanto, tudo isto aliado, de facto, às questões do desemprego, e aliado também a questões, de facto, à dificuldade de acesso à habitação. Almada, está cá a minha grande amiga Tidelinda Silveira, que tem a parte da habitação, mas de facto a Almada tem cerca, eu estou-me a reportar só ao Conselho da Almada, mas isto se calhar para o nível do país. Há cerca de 3000 famílias que aguardam habitação. Eu acho que também há medidas que já estão um bocado batidas, de facto o Estado estar a investir, a construir e alojar pessoas em bairros sociais. Não sei se de facto é a melhor política em termos de inserção. Se calhar deveríamos ter medidas mais inovadoras, se calhar de realojamento. Eu sei que há dificuldade depois também de alugar ou comprar casas, mas de facto o que acontece é que vemos tantas casas que estão vazias, estão vagas, e por outro lado, portanto, mantemos aquela política de investimento da construção e concentrar as pessoas em bairros, que não ajuda, de facto, às questões da sua inserção. O que eu sinto é que gostaria de perceber a doutora Ana Gomes, portanto, é candidata à presidência, estas questões da pobreza, portanto, de facto, houve de facto uma diminuição, mas neste momento, de facto, devido à pandemia, do aumento brutal do desemprego, de facto, as situações de maior vulnerabilidade, portanto, há um aumento das situações de vulnerabilidade. Eu, de facto, considero que, em termos sociais, tem de haver uma visão mais estratégica, políticas mais concertadas. O que eu sinto é que, de facto, há políticas, mas elas são um pouco avulsas e não há uma perspectiva concertada
no sentido de se combater, de facto, as questões da exclusão e no sentido pronto, das famílias com maior vulnerabilidade conseguirem encontrar o seu, portanto, a sua perspectiva, de facto, de inserção e de autonomia. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Isto, talvez no contexto, para quem não estava preparado, é uma questão que choca só de ouvir. Nós temos, julgo que previstos na dita injeção financeira que Portugal terá, na dita bazuca, julgo que há 1,2 mil milhões previstos para habitação e para Portugal, e para tirar as pessoas de situações muito precárias. Entre esta questão da habitação que temos em Almada e esta bazuca europeia que se avizinha, quais são as soluções que se antevê, então, não é? Para completar aqui o testemunho e a pergunta da Maria, talvez a Ana Gomes agora possa dizer-nos alguma coisa. Eu penso que a situação que é herdada, os tempos da Troika, de facto, foram particularmente duros em determinados concelhos, com uma população muito diversa, com setores menos qualificados e, portanto, em alguns casos, portanto, a herança já era pesada e, sem dúvida, que agora, com os problemas que se vão agravar com a pandemia e que a pandemia já está a expor, vamos ter que enfrentar tremendos problemas sociais de pobreza, de exclusão e de todas as outras patologias, digamos, a elas associadas. E mais do que nunca se requer essa estratégia. Eu penso que o Governo tem consciência disso. Também ao nível europeu há consciência disso e é isso que explica que haja essa grande fatia, digamos, da tal bazuca para acorrer a essas necessidades. Aqui a grande questão vai ser se nós teremos a destreza de aplicar o dinheiro. Para já, ainda nem sabemos quando é que o dinheiro vem. Há uma parte que já vem, que já está aí disponibilizada, designadamente no quadro dos fundos que foram reprogramados pela comissária Elisa Ferreira, ao nível europeu, não apenas para Portugal, mas o grosso dos fundos ainda está dependente de uma discussão em Bruxelas, que não está e que está ligada à aprovação do próprio Orçamento Europeu para os próximos 7 anos, o quadro orçamental plurianual. Desde que o dinheiro esteja disponível, depois, mais do que nunca, vai ser uma questão de organização nossa e de visão estratégica, de facto, onde é que o dinheiro deve ser aplicado. Eu, obviamente, confio que um governo socialista tem essa prioridade, tem bem consciência disso. Não sei até que ponto é que depois a própria máquina do Estado vai corresponder, designadamente ao nível da própria Segurança Social, quer por insuficiência, toda a administração pública foi também arrasada, desnatada nestes últimos anos e não é só a culpa da Troika, é culpa de todo um sistema neoliberal que de facto quis passar a privados praticamente tudo o que era suscetível de fazer negócio e desnatando, portanto, a administração pública. E o setor da Segurança Social, em particular, parece-me que é um setor que foi muito vulnerável à instrumentalização, designadamente para efeitos de compadrios partidários, digamos claramente. Aliás, ainda recentemente há um relatório da Provedoria da Justiça que aponta nesse sentido. E, portanto, temo que, independentemente das vontades ao nível político e da visão estratégica ao nível político, que sem dúvida dá devida prioridade ao combate à pobreza e à exclusão, que depois seja difícil de, na prática, implementar as políticas que venham a ser concretamente determinadas. Mas é aí também, penso eu, que a Presidência da República pode ter um papel muito importante, porque o papel da Presidência da República é articular-se com os outros órgãos
de soberania, desde logo com a Assembleia da República, que tem, obviamente, ter também um papel determinante na definição dessas políticas, e o próprio Governo e outros órgãos, na definição e depois na articulação dessas políticas. Esse vai ser o grande desafio que Portugal tem pela frente, porque eu temo que a Maria está certamente já a ver, a confrontar-se com a rápida degradação das condições no Conselho de Almada, do ponto de vista social, como ela nos disse. Eu própria também tive contactos com algumas pessoas, por exemplo, ligadas à proteção de jovens, e o fenómeno, como isso afeta dramaticamente a própria intervenção que ao nível municipal pode haver relativamente às crianças e jovens em risco, que obviamente estão muito mais vulneráveis, que num contexto em que, por exemplo, a sinalização às próprias autoridades é muito mais difícil. Há aspectos da organização, do meu ponto de vista, que não estão ainda suficientemente tratados no nosso país para nos permitir responder, e que no fundo vai tudo funcionar muito na base da carolice de funcionários, de pessoas, de indivíduos que vão fazer o que tiver ao seu alcance, mas também vamos certamente confrontar-nos com muita gente incapaz e com muita gente que vai querer aproveitar, não necessariamente pelas boas razões. Mais do que nunca precisaremos de uma estratégia de intervenção social e de intervenção que tenha a preocupação da coesão nacional, da articulação com os diversos setores. A própria saúde precisa de uma articulação com a segurança social, isso é o que me têm dito. Eu estou ali a ver a Maria Augusta de Sousa, que há pouco tempo com outros amigos do setor me chamaram exatamente a atenção para isso. A própria saúde precisa de uma interação com a segurança social que eles não têm, e que se calhar é o que explica muitas das falhas que até agora foram detectadas. Pois eu acho que não tem, porque a segurança social tem uma cultura que recusa, e se calhar a saúde tem outra cultura que também não procura essa articulação, mas mais do que nunca isso vai ser necessário. Deixe-me só, antes de passar à próxima pergunta, nós temos a Karina Carvalho, que gostaria de colocar uma questão, mas eu gostava só de acrescentar aqui, porque estamos a falar sobre Almada, eu gostaria de acrescentar que só um episódio que assisti na semana passada, na Trafaria, um grupo de pescadores, alguns dos quais conheço pessoalmente, estavam a conversar em frente a um café, e eu captei, se fosse em política dir-se um soundbite, mas eu captei duas frases da conversa, que eram um dos pescadores a dizer aos colegas, a perguntar aos colegas o que é que vamos fazer agora com os restaurantes que não nos compram o peixe. O que é que nós podemos fazer? Vamos roubar? E todos estavam perplexos a olhar uns para os outros. Eu só captei o que é que vamos fazer com os restaurantes que não nos vão comprar o peixe, vamos roubar. Eu vejo noutros países que avançaram já quase para um dinheiro helicóptero, que é pôr dinheiro na mão das pessoas para fazer imediatamente face à crise. Países onde em 48 horas pequenos empresários receberam transferências bancárias para poderem continuar a pagar contas. Em Portugal é mais difícil. Quero-me parecer que aqui se aposta muito nas iniciativas da sociedade civil quando a situação aperta. Coisas como a ReFood, que aproveita refeições que sobram dos restaurantes e as distribui, que é muito meritório. Tem o Banco Alimentar, eventualmente, são iniciativas muito meritórias, mas eu pergunto sempre se não deveria ser o Estado a assegurar os mínimos de subsistência, porque quando as coisas apertam, de repente, confia-se na iniciativa da sociedade civil, que não funciona, manifestamente não funciona, só quando há muito aperto, não é? Miguel, eu não podia estar mais de acordo. Eu defendo a intervenção social do Estado, e acho que é justamente numa situação de crise como esta que mais do que nunca ela é essencial, e eu espero que haja a sabedoria, não só política, mas depois ao nível da administração, da execução, para fazer funcionar. Mas é evidente que, por um lado, nós não temos os recursos que têm outros países, por exemplo, como a Alemanha, para fazer essas distribuições do helicopter money, etc. Por outro lado, também ainda estamos a viver sobre
o estigma da Troika e o que ela trouxe, e se calhar mesmo neste Orçamento de Estado, que é claramente, que está em discussão, e que tem claramente um pendor social acentuado, como nunca houve, mesmo ele, segundo várias fontes críticas, acaba por ainda ter uma concepção muito restritiva, muito com medo do amanhã, das instruções europeias que nos vão fazer voltar aos critérios do déficit, etc., de um dia para o outro, como aconteceu em 2010, relativamente, ou 2011, relativamente às instruções dadas às orientações dadas em 2010. Esse medo está presente em toda a sociedade. Aliás, vemos a direita a acenar com isso, aliás, como crítica ao orçamento, ao pendor social do orçamento, e se calhar do lado da esquerda, ou de outras pessoas que conhecem a realidade e sabem como ela se está gravemente a deteriorar, o que está é pouco e não vai a tempo. E, portanto, precisavam de mais. Era para isso. Mas conseguimos ser muito expeditos a arranjar soluções. Por exemplo, a Câmara em Lisboa, com os Airbnbs, com o alojamento local que ficou vazio de um dia para o outro com a pandemia, arranjou-se imediatamente uma solução que foi garantir rendas mínimas se fosse colocado para arrendamento no mercado. Sendo que terá ajudado a esta solução muito expedita o facto de muitas pessoas na Câmara Municipal de Lisboa estarem elas próprias ligadas ao alojamento local que ficou vazio de um dia para o outro. Mas vamos talvez passar, eu estou a exceder as minhas funções aqui como moderador. Deixa-me só dizer, quer dizer, nós temos a direita a criticar este Orçamento de Estado por aumentar o salário mínimo, que é assim, a coisa mais tímida que se pode aproximar de um helicopter money, se pode dizer, que é ridículo que de facto haja um setor, a direita do país, critique uma medida que é da mais elementar racionalidade, já nem falo de justiça, racionalidade até do ponto de vista de correr, de facto impedir uma mais rápida deterioração. Eu nem vou falar, ou se calhar vou daqui a bocadinho, daquilo que a mim me deixa realmente perplexo, é que ninguém neste país está a discutir como é que o Orçamento de Estado devia estar a ser reforçado com recursos que estão a ir embora, que continuam a ir embora para os offshores alegremente ou para as empresas que põem o dinheiro fora do país, que não investem, e quando o Estado mais do que nunca precisava de recursos. E já nem estou a falar na taxa de riqueza que pedem os Piketty's e os Zuckmans deste mundo, com razão, que eu acho que vamos ter que ser obrigados a isso a nível europeu e a nível global. Claro. Mas há soluções imediatas, não é? Por exemplo, o abono de família em alguns países da União Europeia duplicou para valores do tipo de 400 euros por mês por criança para fazer face à pandemia de um mês para o outro. Portanto, consegue-se, há situações em que obrigam a arranjar soluções célebres e que cheguem às pessoas rapidamente, não é? Nós, aqui em Portugal, não estamos a ser propriamente alunos exemplares nessa matéria, quero dizer. Não, estamos a viver ainda com o backlash, portanto, o impacto da mentalidade das cativações e, no fundo, da austeridade e do medo de que, de um momento para o outro, de facto, as orientações europeias mudem e, portanto, está aí a haver, obviamente, uma contenção, uma restrição. E não se está a ir para esse tipo de medidas arrojadas, mas que implicariam, de facto, um déficit, aumentar tremendamente o déficit. Mas não há alternativa, isto é tipo Tina, there is no alternative, é a Tina que está a evitar que arranjemos soluções? Bem, quando os pescadores que não vendem aos restaurantes o peixe, ou os feirantes, que na semana passada eram supostos, por exemplo, não poder feirar, vierem assaltar o que quer que haja aberto, talvez as pessoas percebam, é que a crise vai ser gravérrima e, portanto, exigem-se medidas de grande visão e de grande coragem. E aí os governantes, os responsáveis políticos, a todos os níveis, vão ter que assumir as suas responsabilidades face ao país
e face às autoridades com que nos relacionamos a nível europeu. Vamos então à Carina Carvalho, que tinha uma questão a colocar. Podemos falar consigo, Carina Carvalho. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Parabéns pela candidatura. Eu sou uma apoiante desde a primeira hora. Eu ia colocar uma questão que tem muito a ver com isto que se está a discutir agora. Eu sou uma almadense muito recente, estou em Almada há 1 ano, já tinha vivido cá nos anos 2000, mas tive muito tempo em Lisboa, e uma das coisas que noto bastante deste lado do Rio são as assimetrias regionais, não é? As assimetrias locais, até porque eu também cresci na região centro do país, não cresci numa grande cidade, e nós, quando saímos da grande área metropolitana de Lisboa ou do Porto, vemos diferenças na vida das pessoas, nas oportunidades que têm. Esta pipa de massa que vem da Europa, como a Ana disse, é relevantíssima para aquilo que será o futuro de Portugal e da recuperação pós-Covid, mas corremos o risco, e eu acho que isso também tem que ser colocado em cima da mesa, de que seja uma oportunidade perdida. E essa oportunidade perdida é, desde logo, resultante de algumas das movimentações que vamos vendo, por exemplo, ao nível da contratação pública e do uso dos recursos públicos. O que eu queria perguntar em concreto à Ana Gomes é se acha que não deveríamos reforçar substancialmente esta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção que agora se propõe também, no sentido de garantir que esta oportunidade não é perdida por um lado e que não se torna munição para o populismo e para os populistas, porque corremos esse risco já, e não daqui a 3 ou 4 anos. Muito obrigada, gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Carina, eu acho que a desvalorização do combate à corrupção fez o jogo, não só cá, mas por todo o mundo e em toda a Europa em particular, fez o jogo da extrema-direita, que hoje está ao assalto das liberdades, do Estado de Direito, da democracia. E, em última análise, são aqueles que desvalorizaram o combate à corrupção e o sentimento dos cidadãos de que, de facto, a corrupção equivale a roubar os recursos do que o Estado precisa para canalizar para os que necessitam. No fundo foi isso que fez o jogo da extrema-direita e continua a fazer a extrema-direita esse jogo. Eles não têm, obviamente, quaisquer escrúpulos em se apropriar daquilo que seja útil para justamente desacreditar a democracia, desacreditar a governação democrática. Portanto, eu sempre que bati pela eficácia no combate à corrupção aqui e ao nível europeu, filo exatamente também nesta perspectiva de defesa da democracia e defesa dos direitos humanos, porque de facto a corrupção mata, e não mata só em países como em cleptocracias de outras latitudes, mata na Europa, e vimos-lo na crise da Troika, vimos-lo que era a crise bancária, e continuamos a vê-lo em diversas, e vamos vê-lo certamente mais. Portanto, uma estratégia de combate à corrupção é, do meu ponto de vista, absolutamente vital, e é vital não apenas para ter lindíssima no papel, mas para aplicar. E eu tenho receio que mesmo esta que agora está aí tenha graves deficiências, designadamente esta continuada recusa em fazer aquilo que é uma obrigação de Portugal, que é o reconhecer que é preciso criminalizar o chamado enriquecimento ilícito ou enriquecimento injustificado, chamem-lhe o que quiserem. Essa é uma questão realmente de fundo. Há outros aspectos, mas enquanto isso não for reconhecido e não for levado à prática, né, numa série de ações, pois ficamos mais vulneráveis e, do meu ponto de vista, mais vulneráveis a fazer o jogo da extrema-direita e, no fundo, falhar aos cidadãos. E eu tenho particular medo que isso
que isso aconteça e espero que isso não aconteça, e gostaria que isso não acontecesse pela mão de um governo do meu partido. Parece-me particularmente grave também. Eu percebo bem o objetivo de combater a burocracia, porque sei que a burocracia é, no fundo, um dos melhores aliados da corrupção, porque é o que dá o pequeno ou o grande poder de depois manipular, demorar a autorização, a licença, etc., e, no fundo, depois extorquir os cidadãos. Mas não se pode deitar fora o bebé com a água do banho, isto é, não pode ser à pala de combater a burocracia que se vai, por exemplo, facilitar excessivamente o esquema dos ajustes diretos, que do meu ponto de vista é, no nosso país, ainda por cima com um historial complicado nessa matéria, uma fonte de desvio de recursos que deviam ser postos ao serviço das políticas públicas. E eu temo que isso aconteça, porque infelizmente aqui, não é só aqui, mas a nível europeu, eu vi isso trabalhando lá nas várias comissões de inquérito sobre do LuxLeaks ou Panama Papers, Paradise Papers, há verdadeiros circuitos institucionalizados de utilização, de desvio dos recursos públicos para fins que obviamente não servem o interesse público geral, que é para o enriquecimento de alguns e não o interesse público geral. E não estou a falar apenas de responsáveis do setor político, estou a falar de toda uma panóplia de gente que vive à roda disso, ou no intermediamente, e que beneficia desmesuradamente disso, e quando está em causa de facto uma bazuca desta dimensão, podemos ter a certeza que eles estão a salivar, estão a fazer já muito mais do que salivar, estão a organizar-se, e portanto tudo o que facilite, ainda que com um bom pretexto, que é o de combater a burocracia, tudo o que facilite esses esquemas opacos são altamente gravosos para a confiança nas instituições democráticas. E, portanto, do meu ponto de vista, o mínimo era garantir a máxima transparência. Nesse sentido, eu apoiei que o nosso Primeiro-Ministro tivesse dito no Parlamento que ia tratar de ter um portal completamente detalhado. Não é o portal que hoje há. É preciso uma coisa muito mais séria, muito mais, para que os cidadãos vejam quem é que de facto, quem é que beneficia, não só dos contratos, quem é que está por trás das diversas sociedades, quem é que são os beneficiários últimos das sociedades, etc. Por exemplo, neste país, nós sabemos quanto é que as grandes plataformas tecnológicas pagam de imposto neste país. Tivemos o escândalo LuxLeaks. Alguém sabe quanto é que as grandes tecnológicas pagam cá em Portugal? Alguma vez foi dito? Não, ninguém se interessa por saber. Alguém inquiriu o que é que foi feito do processo do apagão fiscal, que foi entregue pelo governo de António Costa, pela mão do secretário de Estado Rocha Andrade, à Procuradoria-Geral da República, porque não acreditou nas balelas que lhe tentaram vender na IGF, sobre a explicação de porque é que 10 mil milhões no tempo entre 2011 e 2014 tinham voado para os offshores sem controle nem do Banco de Portugal, nem da Autoridade Fiscal, nem de ninguém. Na maior parte, transferências do BES, enquanto estava a pedir aos cidadãos que fossem lá subscrever aquele papel que não valia nada, ao mesmo tempo o dinheiro estava a ser enviado para os offshores. 8 mil milhões dos tais 10 mil milhões identificados são BES. Até hoje ninguém fez nada, e foi este governo, foi o governo de António Costa que entregou isso à PGR, a PGR não fez nada até hoje. Digo eu que fui lá ver, e depois até escrevi à atual PGR a dizer que não podia, estava vinculada por segredo de justiça, não podia falar do que tinha visto, mas podia falar do que não tinha visto, e o que não tinha visto era investigação. E não tenho informação nenhuma que até hoje tenha alguma coisa progredido. O que eu sei é que, entretanto, não são 10 mil milhões. No triênio seguinte, 2016, 2018, foram 30 mil milhões. É dinheiro que faz falta ao Estado português, ou não? Que
podia estar aí já a ser utilizado. Bom, não estou a dizer que todo esse dinheiro seria recuperável, todo esse dinheiro seria evitável de sair, mas que, obviamente, esta é uma matéria que exige um controle do Estado e que ninguém discute isto em Portugal. É absolutamente preocupante que ninguém discute isto, que o Parlamento não discuta isto, que não trate disto. E depois não nos venham dizer que não há dinheiro para correr aquilo que são as prioridades, designadamente sociais, no quadro da saúde, no quadro da educação pública, no quadro da habitação social, etc. Não, eu acho que é estas questões vitais que têm que ser postas a quem tem responsabilidades políticas nos diferentes órgãos de soberania, Presidente da República, Governo, Assembleia da República, etc. Não estou a ouvir, Miguel. Peço desculpa, está-me a ouvir? Agora, eu dizia que são questões que muitas vezes ultrapassam a esfera nacional, não é? Porque quando temos o ex-presidente da Comissão Europeia, que era especialista em celebrar acordos no Luxemburgo para evitar a tributação de empresas, quando o exemplo vem de cima, é muito difícil para um país tentar moralizar-se dentro de uma estrutura que não cumpre, e durante muito tempo não cumpriu essas regras, não é? Mas, Miguel, deixa-me dizer-lhe, honra seja feita ao Juncker, porque o Juncker, sim, ele tinha presidido ao seu país Luxemburgo e tinha sido ministro das Finanças, antes de ser primeiro-ministro, neste esquema de transformar o Luxemburgo num gigantesco offshore, onshore, mas no fundo não é uma responsabilidade apenas do Luxemburgo, foi com total conivência de toda a União Europeia e com toda uma política neoliberal, designadamente no final, Juncker só quis acabar com a hora de verão e a hora de inverno, e ainda há tempo. Não, apesar de tudo, até porque Juncker entrou justamente com o rebentamento entrou na comissão com o rebentamento do escândalo LuxLeaks, Juncker deu carta branca à comissão e designadamente pôs o Pierre Moscovici, um estilista francês, na pasta dos assuntos monetários. E a comissão, Juncker, fez propostas importantíssimas. De resto, tem muita articulação com o Parlamento Europeu para haver exatamente controle sobre os esquemas de offshore, sobre todas as diretivas de controle bancário, sobre o country by country reporting, chamada definição comum da matéria coletável, que é uma questão essencial. Haveria então possibilidades de Portugal ir mais longe nesta fase, dentro da União Europeia? Haveria? Com certeza, e eu espero que, tendo Portugal a presidência da Comissão Europeia, agora a partir de janeiro, Portugal mostre que pode fazer a diferença nessa matéria. Há uma série de propostas em cima da mesa que têm o apoio do Parlamento, que têm o apoio da Comissão Europeia, e foi a Comissão Juncker, deve dizer-se, que só estão bloqueadas no Conselho. E um dos países que, curiosamente, tem bloqueado algumas dessas posições é, por exemplo, a Alemanha. Porque há um debate na Alemanha em relação, por exemplo, ao setor SPD e ao setor CSU, relativamente, por exemplo, à publicidade das decisões do Conselho relativamente às medidas fiscais. Verdade, mas na Alemanha um Rui Pinto, por exemplo, seria um mero fornecedor de dados relevantes para o fisco atuar, não é? Bom, esse é o outro problema que nós aqui temos, não é? Não é só ao nível do fisco, depois ao nível da própria justiça, não é? O que eu sei é que noutros países, com os dados de Rui Pinto, já se recuperaram milhões. E em Portugal... Era nesse sentido que eu perguntava. O Rui Pinto está a ser julgado, os infratores que ele expôs não estão a ser julgados. Olha, eu tenho aqui a informação que eu não consigo ver, mas tenho a informação que há perguntas no bate-papo e que, para si, mais algumas questões, nós ainda temos tempo para mais 2 ou 3 perguntas. Eu pedia só, como eu não consigo ver, pedia a parte técnica que está a fazer todo este trabalho, pedia só para fazerem o favor, como eu não consigo ver as perguntas no bate-papo, para tomar a iniciativa de porem alguém a colocá-las, apresentando-se primeiro e para colocar as perguntas que temos em lista de espera. Funciona? Pedia à Alzira, que tinha uma questão que pôs aqui, que falasse.
Alzira? Ou então a Carla Oliveira lê a pergunta que tem aí no bate-papo que eu não Sim, consigo mas ler, que era o que eu estando ela devia estar a fazer, é o meu papel. É o meu Não, mas papel. estando presente fazia mais sentido. Olá, boa noite. Ok, pronto, força, Alzira. Olá, eu sou a Alzira. Primeiro, quero parabenizar a doutora Ana Gomes pela sua candidatura e dizer que estou convicta que temos alguém, pronto, à altura dos desiderados que nós, ou melhor, o que eu espero para Portugal. Eu vou tentar ler a minha pergunta para não me perder, porque sou muito nova nestas lides. E, portanto, primeiro eu sou almadense, eu nasci em Almada, e nasci em Almada, mas sou afrodescendente. Portanto, eu vim para Almada, cresci neste concelho, onde pronto, fomos sempre um pouco segregados em termos do facto de sermos da margem sul, mas também a margem sul produziu desde desportistas a artistas, a intelectuais, etc., forever pelo mundo. Mas a minha pergunta, enquanto afrodescendente, enquanto luso-angolana, baseia-se mais no sentido de tentar perceber, enquanto a Ana Gomes, ou melhor, a doutora Ana Gomes, enquanto Presidente da República portuguesa, como é que vê a cooperação, não é, entre os países, nomeadamente Angola, que é essa a segunda nacionalidade. Eu gostava de saber como é que encara todo este processo e todas estas situações, não é? Eu vou dizer promíscuas e sem aspas, que incluem Portugal e Angola, não é? Nas questões da lavagem de dinheiro, mas como é que nós podemos internalizar essas externalidades numa cooperação efetiva e eficaz? Esta é a minha pergunta e desde já dizer que estarei sempre consigo. Boa noite e muito obrigada, doutora Ana. Obrigada. Alzira, é muito interessante que me ponha essa questão, porque eu acredito que Portugal tem responsabilidades históricas, humanas, laços humanos, que são um capital extraordinário, desde logo do próprio povo português, a nossa diversidade, a nossa riqueza é ter pessoas como a Alzira, que são afrodescendentes, são descendentes de vindas de gente que veio de várias partes do mundo, e que é essa a grande riqueza que eu acho que tem o povo português, de poder integrar e depois poder ter uma mundividência que determina a sua capacidade de adaptação para onde quer que vá, e portanto, a capacidade de acolher e de se relacionar especialmente com os povos a que esteve historicamente ligado. Não pode, portanto, prescindir das suas responsabilidades. E é por isso que eu me indigna que, num esquema neocolonial, se tenha alinhado na utilização do nosso país como instrumento de lavandaria de uma cleptocracia como a angolana. Não é caso único, nem Portugal ser a lavandaria, temos outras na Europa, que aliás se articularam muitas vezes com Portugal nesse sórdido projeto, como que também não é caso único no que toca à cleptocracia. Há outros países a que estamos especialmente ligados que têm hoje regimes sinistros, e começo pelo maior, em termos de população, o Brasil, não é? Agora, eu acho que uma CPLP tinha que ter um conteúdo que é o dos povos, da interação com os povos, e quando justamente a articulação ao nível das autoridades políticas é mais difícil, até por
razões de choque com o desrespeito com os valores básicos da dita CPLP, mais importante era apostar no relacionamento entre pessoas e sobretudo, no relacionamento organizado, por exemplo, através da sociedade civil, organizações de desenvolvimento, organizações de educação, organizações de sindicais, em contato com organizações sindicais, etc. Não tem sido essa a aposta relativamente à CPLP, é uma construção bastante elitista e, portanto, pouco eficaz, do meu ponto de vista. Tenho visto dos outros países de língua portuguesa uma grande abertura a esse tipo de intercâmbio que assentasse no apoio à sociedade civil e portanto, numa relação muito mais intensa ao nível dos representantes da sociedade civil, das organizações da sociedade civil. E depois, ao nível político, ficamos muitas vezes completamente reféns ou dessa percepção de que há uns senhores que têm uma relação especial privilegiada, tipo que vão aos casamentos de Isabel dos Santos, como foi o ex-primeiro-ministro Durão Barroso, ou que têm, enfim, uns canais especiais e que obviamente não servem para rigorosamente nada. Eu acho que um dos casos mais tristes dos últimos anos no que toca à relação com a Angola foi o ter Portugal sucumbido às pressões já do governo do presidente João Lourenço de impedir o julgamento do vice-presidente Manuel Vicente, acusado, bem ou mal, mas acusado em Portugal de ter corrompido um procurador português. Se havia uma demonstração de soberania nacional que se impunha, era que justamente esse julgamento se fizesse mesmo à revelia, com o acusado à revelia. Mas o Estado português não podia ter aberto mão disso e infelizmente foi uma intervenção dita por interesses diplomáticos que, do meu ponto de vista, não serviu certamente a diplomacia portuguesa, não serviu os interesses de Angola, não serviu os interesses de Portugal e, do meu ponto de vista, em que houve um entendimento entre a própria Presidente da República e o Governo e os tribunais, porque não acredito que aquela decisão do Tribunal, aliás, disse na altura, tivesse sido alheia às pressões políticas que havia, que eram públicas, e que, do meu ponto de vista, não dizem nada de bom do Estado de Direito em Portugal. E não fizeram nenhum bem à Angola. De qualquer maneira, sem dúvida que eu, sendo eleita Presidente da República, não deixarei de trazer a minha própria experiência internacional, que é uma experiência muito baseada no respeito pelos direitos humanos, no respeito pelo Estado de Direito, pela democracia e na não contemplação com certos esquemas que, do meu ponto de vista, abastardam o Estado de Direito. E não servem o povo de Angola e o povo de Portugal. Mas num país como Portugal, o Presidente ou a Presidente da República não fica de mãos atadas quase na forma como se relaciona com um país como o Brasil ou Angola, seja um cleptocracia e o outro um regime decadente e em decomposição política, não fica de mãos atadas, não tem muito mais margem de manobra agora do que teria como Presidente da República? Ou do que terá? Bom, é claro que há intervenções diferentes. Uma coisa é a minha intervenção como eurodeputada ou como simples cidadã portuguesa e outro registro há de ser o de Presidente da República nessa matéria. Mas, sem nunca abdicar dos princípios e valores. E há muitos instrumentos que podem ser utilizados. Quem está na Presidência da República articula-se de muitas maneiras com as outras instâncias nacionais e tem também muitos canais públicos e privados para se relacionar com as entidades de outros países. E depois tem um que do meu ponto de vista não é suficientemente explorado, que é exatamente esse que eu dizia, o do relacionamento entre os povos ao nível da sociedade civil, no apoio às organizações não governamentais, todo o tipo de cooperação, que em Portugal é muito secundário, é muito só feito até com base em algum pouco dinheiro europeu e não há uma política de Estado. Aliás, prescindiu-se dela
durante também os anos da Troika, de haver uma política de Estado de cooperação que não fosse, que servisse objetivos políticos, de crescimento democrático do nosso lado e do lado dos países com que nos relacionamos, e não apenas interesses, às vezes, económicos não assumidos sequer. Bem, pela minha experiência, isso é mesmo anterior à Troika. Esse déficit é anterior à Troika, não é? Nós temos o orçamento do Instituto Camões ia todo para avanças locais na metrópole, não saía muitas vezes de Lisboa, não é? É anterior à Troika, mas estava errado. Mas apesar de tudo havia um simulacro, pelo menos retoricamente, havia um simulacro de política de cooperação. E hoje não há. Hoje, por isso simplesmente não há. Ou só há aquilo que algumas organizações fazem com o pouco dinheiro que vão buscar a Bruxelas e para coisas muito pontuais, e não serve uma política de Estado que devia ser, do meu ponto de vista, uma política de apoio à consolidação das instituições democráticas nesses países aos quais nós estamos ligados. Pelo contrário, vemos coisas que me assustam, por exemplo. Eu devo dizer, eu não compreendo, já disse isto, não compreendo, por exemplo, com a situação a agravar-se dramaticamente em Moçambique, e não é apenas, quer dizer, este fenómeno do terrorismo, ainda hoje havia uma notícia sinistra de 15 crianças degoladas por um grupo terrorista no norte, em Cabo Delgado. A compreensão do que é aquele fenómeno do terrorismo lá, que tem muito a ver com o que se passa noutras pontes da África, mas também tem muito a ver com a exploração de recursos hidrocarbonetos e com a corrupção nas elites moçambicanas, e nós aqui continuamos a fazer um discurso como se não fosse nada e como se... É verdade, eu para me informar sobre o que se passa em Moçambique tenho de ir a fontes fora de Portugal, porque em Portugal não consigo encontrar rigorosamente nada. Não, vou à Deutsche Welle, contrário, vou à BBC e encontro algumas coisas, mas de resto encontro-se ou a pessoas nas redes sociais que informam. Pelo contrário, há o respaldo total a autoridades que são inteiramente corruptas. E mais, por exemplo, no caso de Moçambique é particularmente grave. Houve um cidadão português, Américo Sebastião, um empresário português que foi raptado há quase 4 anos em Moçambique. As autoridades moçambicanas sempre aceitaram a ajuda da Polícia Judiciária para outros casos de rapto de cidadãos portugueses. E, em alguns casos, conseguiram encontrá-los, uns vivos, outros mortos, mas conseguiram. Este é o único caso em que as autoridades moçambicanas sistematicamente têm negado a aceitação, não têm aceito a ajuda da Polícia Judiciária portuguesa. Apesar de repetidas vezes ela ter sido oferecida a todos os níveis, incluindo ao nível da senhora Procuradora-Geral da República junto à sua homóloga moçambicana. E se nós virmos a atuação do Governo e do Presidente da República, parece que não se passa nada. E estamos a lidar com autoridades de bem, quando são, obviamente, essas mesmas autoridades que barram a ajuda. E aqui não está em causa apenas este cidadão e a sua família, que, do meu ponto de vista, merecem todo o apoio que o Estado lhes possa dar. Está em causa mas todos isso já sabemos que Portugal não é uma agência de turismo. Está em causa todos os moçambicanos que vivem estes desmandos sinistros que hoje ocorrem em Moçambique, onde está a haver uma grave deterioração das condições de vida, de respeito pelo Estado de Direito, pelos direitos humanos, etc. Com Portugal em total negação e silêncio. Nós em Portugal temos uma certa tradição em fora de vista, fora da mente, e não seguimos muito o que se passa, não é? Aliás, quando foi a questão do repatriamento da pandemia, a reação do ministro responsável foi que Portugal não era uma agência de turismo para estar a organizar o regresso de pessoas. Mas, enfim. Nós temos aqui mais uma pergunta de Miguel Lourenço. Portugal fez o que podia, aí, tanto quanto eu sei, Portugal fez o que podia e fez muito, fez mesmo muito. Porque é verdade, os cidadãos, quer dizer, eu sou diplomata e eu sei os limites dos nossos serviços diplomáticos e consulares. E quando os cidadãos vão para todo o mundo, sentem cidadãos do mundo, o que é bom, mas têm que ter percepção que não são cidadãos de um país que tenha os meios, por exemplo, que a Alemanha tem, para acorrer se eles estiverem em dificuldades. Eu vivi, por exemplo,
a bomba de Bali na Indonésia e tínhamos cerca de 165 cidadãos portugueses naquela altura lá. E eu só soube que tínhamos 165 cidadãos portugueses porque eles não estavam registados em lado nenhum, a não ser, sabem onde? Na Embaixada da Indonésia, porque para terem ido para lá, tinham pedido um visto e houve uma brilhante colaboração entre nós e a Embaixada da Indonésia em Lisboa para sabermos que tínhamos 165 cidadãos portugueses na Indonésia nessa altura. E eu estava a 2.000 quilómetros de Bali, onde ocorreu a bomba. Jacarta é a 2.000 quilómetros de Bali. Fui para lá com uma outra pessoa da minha equipa que conhecia muito bem Bali e fui a correr a muitos portugueses. Eu estava a receber pedidos desesperados de famílias, etc. Mas, quer dizer, o Estado não tinha de todo condições para correr aquilo. Eu fiz o que pude e acho que consegui chegar às pessoas, etc. Acho que ainda não se tinham conseguido desenvencilhar por si próprias. Mas, normalmente, o Estado não tem esses recursos. Portanto, o ministro não estava a dizer aí nenhuma mentira. Quer dizer, o Estado não tem os recursos para, de repente, acorrer a uma pessoa que está, sei lá, de férias na Turquia. Mas quando estava em Jacarta, não houve nenhum momento em que tivesse dito que não era uma agência de viagens, quando lhe chegavam pedidos de pessoas, não é? Quando teve conhecimento. Mas temos uma pergunta do Miguel Lourenço. Eu estou a ter um envolvimento, acho muito interessante a conversa. Temos uma pergunta do Miguel Lourenço, que está aqui presente, e nós temos tempo para mais 2 questões. Vamos ouvir o Miguel Lourenço. Agradeço que se apresente. Miguel Lourenço, foi a informação que recebi, que tinha uma pergunta. Miguel, tens que ligar o som, Miguel. Peço desculpa. Bem, antes de mais, queria desejar boa noite a todos e cumprimentar todos na pessoa da Ana Gomes, com quem tive o enorme privilégio de, há uns meses atrás, termos feito quando começou a pandemia, termos feito agora que esta questão do Zoom, que é tão corrente e tão comum, mas quando se começou, temos feito um debate exatamente sobre política. Ainda na altura a Ana não se tinha apresentado como candidata à presidência da República, e eu tinha só aqui 2 ou 3 notas que gostava de partilhar convosco, em especial nesta noite que aparentemente vai ser uma grande noite para o resto das nossas vidas. Aparentemente vamos conseguir libertar-nos de um grande populista, não era? E as minhas 2 ou 3 notas eram sobre o populismo, ou seja, o chamado populismo, que neste momento está a aguçar em Portugal. Também já percebemos que não é pelo facto de ser o Chega ou ser o André Ventura. Se não fosse o Chega ou o André Ventura, seria outro movimento, que acho que nem um partido ou outro ator qualquer, porque acho que haveria espaço. E o que está a acontecer em Portugal é aquilo que tem acontecido em outros países. Acho que em Portugal, tendo em conta o nosso tradicionalismo, salvo seja, só demora mais um pouco aqui a chegar. Mas havia aqui uma ou 2 reflexões que gostava que a Ana depois me desse resposta, réplica, que é, já percebemos um pouco isso por algumas das imagens que nos chegaram do último congresso do Chega, que o Chega, mais do que por falarmos que é de extrema-direita, mas acho que é muito mais acho que há ali um grande vazio ideológico, não é mais do que um saco de causas ou um saco de gatos, e aquilo que me preocupa é que a maior parte das pessoas que estão no Chega defendem uma ou mais causas, mas depois não há qualquer cimento, qualquer ligação entre causas tão distintas. Ou seja, por exemplo, acho que pode haver uma pessoa que está no Chega porque é racista, ou porque é homofóbico, ou porque é contra o sistema, ou porque acha que há muita corrupção, ou porque isto ou porque aquilo, mas depois não há qualquer ligação entre as várias pessoas, como se no último congresso, em que houve uma proposta absurda de laquear as trompas. Claro que só, mesmo assim, houve 15% das pessoas que votaram a favor, os outros 85% votaram contra, mas, no entanto, não deixaram de ser do Chega. E acho que a grande preocupação é o crescimento que isso irá permitir, ou seja, as pessoas não têm nada a ver umas com as outras, estão ali apenas porque o Chega ou outros movimentos populistas dão ressonância às suas causas. Aquilo que eu gostaria de perguntar à Ana é se, em termos de futuro, e acredito que se não for presidente agora vai ser presidente aqui a 4 anos,
tenho essa convicção. Qual é que é a solução para conseguirmos aproximar os eleitos dos eleitores, tendo em conta que mesmo vimos agora nas eleições dos Açores, a abstenção desceu, mas foi o voto nos populistas, no populismo, ou seja, será que para conseguirmos essa aproximação entre eleitores e eleitos terá que haver aqui uma reforma do sistema político, uma revisão da Constituição? Será que uma das soluções é essa reforma, incluir os ciclos uninominais, haver primários, haver outros mecanismos mais progressivos de democracia mais direta? Era essa a questão que eu gostaria de deixar, Ana. E muito obrigado e boa noite a todos. Olá, Miguel, gostei em vê-lo de novo. Eu não acho que, para o tipo de problemas com que nós estamos confrontados aqui em Portugal e a nível global, com o fenómeno populista e os grupos de extrema-direita, nacionalistas, ultranacionalistas, que se possa pensar que há reformas, digamos, legislativas ou de sistemas eleitorais que valham a isso. Eu acho que as mudanças são das práticas políticas. Eu defendo, sim, eu defendo que Portugal devia ter uma reforma eleitoral que contemplasse meios de aproximar os eleitores dos eleitos e que um sistema misto de círculos uninominais com um círculo nacional poderia ser vantajoso. Mas não é aí que está a chave da solução para combater os populismos. Eu acho que a chave da solução para combater os populismos é boa governação. É boa governação que responda às necessidades dos cidadãos e com transparência, com democracia, com abertura. Penso que um grande erro é nós também confundirmos os cidadãos que votam neste tipo de fenómenos partidários porque se sentem alienados, porque se sentem ressentidos, porque se sentem marginalizados. Não devemos confundir os cidadãos com os líderes ou os responsáveis dessas formações. Não podemos alienar nenhum cidadão e o nosso objetivo deve ser justamente mostrar aos cidadãos que hoje se perfilam como apoiantes dessas formações que estão errados, que elas não vão responder às suas necessidades. É por ações da governação democrática que os cidadãos vão ver os seus interesses devidamente acautelados. Agora, diferentemente é a responsabilização política daqueles que encarnam essas formações e eu não posso escamotear que o que estamos a ver aqui em Portugal não é muito diferente do que vimos em Espanha com o Vox, nem é muito diferente do que vemos em França com a Marine Le Pen, nem é muito diferente do que vemos, digamos, mesmo nos Estados Unidos, onde há o expoente máximo que é o Trump e toda uma internacional de extrema-direita retrógrada, anticientífica, realmente fascisante, que quer pôr em causa a democracia e que quer pôr em causa o próprio modelo multilateral de resolução dos conflitos que nós construímos a seguir à Segunda Guerra Mundial, que passa pela ONU, mas não só, por toda uma panóplia de outras organizações, mas que passa, portanto, pela ideia de que todos os países têm um papel a jogar, não há propriamente uma nação excepcional, etc. E não podemos ter ilusões que este tipo de fenómenos correspondem, sim, cavalgam movimentos de ressentimento nas nossas sociedades, de ressentimento compreensível porque as pessoas se sentem marginalizadas, excluídas, tem a ver com as políticas neoliberais, que são políticas de exclusão, são políticas de desigualdade, criaram exclusão, criaram ressentimento, portanto estamos a bater com os excluídos dessas políticas, por essas políticas. Há que voltar a capturá-los, digamos, para o campo democrático. Não podemos ter ilusões que aqueles que estão a tentar cavalgá-los estão orquestrados e têm um propósito que é altamente
destrutivo do modelo democrático. E não estão apenas nos Breitbarts desta vida, estão nas potências que têm, de facto, regimes autocráticos. E uma delas é a Rússia. Por muito que isto custe a muitos europeus, na Rússia hoje de Putin é uma potência realmente altamente interferente para o mal, contra a democracia a nível global. Não é por acaso que mesmo antes de haver Vox, por exemplo, a Marine Le Pen já tinha financiamentos de bancos russos ligados à oligarquia comandada por Putin. A própria China, com outros desígnios hegemónicos a nível global e com outro tipo de tentáculos económicos, acaba por ter também uma poderosa influência e intervenção, e hoje vivemos de facto num mundo globalizado em que a disseminação através das redes sociais de todo o tipo de descontentamentos acaba por ser extraordinariamente amplificado e perverso. E, portanto, nós não podemos abstrair disso tudo. Aqui em Portugal, devo dizer-vos que me parece fundamental que o que resta de imprensa livre e capaz, de facto, esmiúce o que é que está por trás de partidos como esses que o Miguel referiu, designadamente ao nível do financiamento. Eu acho que mais do que nunca, aí como noutras matérias, follow the money. Follow the money. Essa era uma máxima do Follow the Money, era uma máxima do John Huston, quando o realizador tinha de saber, quando o operador de câmara tinha que saber para onde é que deveria dirigir a câmara, o realizador John Huston dizia Follow the Money, era seguir o ator mais caro que era mais bem pago. Nós estamos a chegar ao fim desta sessão. Sem interrompê-lo, Miguel, só um segundo, que eu tenho aqui mais duas perguntas que estavam aqui no Q&A e que se calhar ainda rapidamente davam para ser... Sim, Carla, eu vi a do António Correia de Londres. Vi uma pergunta do António Correia de Londres, mas era sobre Angola. Eu agradeço ao António Correia. Está a falar do Facebook, certo? Estou a falar do Facebook, que eu aqui o bate-papo não consegui ver. Pronto, eu estou a falar destas internas. Ok, então acrescentamos essas duas e a outra tinha também uma sobre o caso de tanques, também no Facebook. Mas então digam lá, Carla, quais são as duas que temos aí? Tempo. Então vamos, fazer não tenho conhecimento delas. Claro, e a Ana pode responder... A primeira é do António Rebelo e é uma pergunta sobre qual é a postura da ação e especialmente comunicação que um Presidente da República deve assumir entre a defesa assumida dos valores de justiça social e a mediação de conflitos internos e externos, particularmente num contexto de crise financeira iminente e de crescente autoritarismo no plano internacional. Esta é a pergunta deixada pelo António Rebelo. E depois temos uma pergunta da Elizabeth Fradique, que é médica psiquiatra, e que gostaria de saber qual a posição da doutora Ana Gomes em relação à criação de centros de saúde mental, com equipas multidisciplinares, localizadas na comunidade, como já existiram no nosso país enquanto extensões dos serviços de psiquiatria dos hospitais centrais. São duas questões internas, menos internacionais, mas que têm a ver também de alguma forma com o que é esperado de um Presidente da República e está há muito tempo em espera. Vou começar pela última. Eu acho que com as implicações da pandemia ao nível social e ao nível da vivência de cada um nas famílias, inclusivamente, são tão dramáticas ao nível da saúde mental que eu acho que de facto se justificava não só termos uma rede, se calhar, de centros de saúde mental, como já houve, com essa articulação com os hospitais, mas sobretudo, se calhar até temos mais do que isso, temos quase uma linha de saúde 24 para os aspectos mentais, que muitas vezes não são apenas questões mentais, são questões também com a ligação com os problemas sociais, os problemas das próprias relações familiares neste contexto.
penso que é uma das coisas que devia estar também a preocupar as autoridades, não só do setor da saúde, mas também do setor, mais uma vez, da segurança social e da intervenção social, que se justificaria, portanto, uma intervenção multidisciplinar, mas que valorizasse, portanto, o tipo de acompanhamento especializado que os médicos de saúde mental, os médicos e o pessoal de saúde mental, enfermeiros, etc., poderiam dar, porque essa é, sem dúvida, uma das áreas que está rapidamente a deteriorar-se no nosso país e noutros. Esta pergunta foi colocada por uma médica que criou o Serviço de Saúde Mental no Hospital Garcia de Horta. Portanto, alguém com conhecimento profundo. Eu acho que essa é uma das necessidades. É uma das situações que se está a deteriorar e que se vai deteriorar com a agravada crise social, e podemos ter aí incidentes muito sérios, se isso for descurado. Portanto, é evidente que as pessoas precisam de ter a quem recorrer, não só as próprias pessoas que se sentem em situação de vulnerabilidade, como os seus familiares, vendo-os em situação de vulnerabilidade, porque para evitar tragédias que podem certamente ocorrer em resultado do stress mental que a atual situação vai pôr, e agravada, portanto, pelas condições sociais em deterioração. Quanto à outra pergunta do papel do Presidente da República, da Presidente da República na mediação de conflitos internamente e externamente, bom, eu acho que quem é Presidente da República não governa, isso tem que ser muito claro, e não tem que ter um programa de governo, tem que ter compromissos. Eu espero apresentar uma lista de compromissos eleitorais em breve, e um dos compromissos é exatamente esse de se sentir implicado na resolução dos conflitos, e há muitas maneiras de o fazer, tradicionalmente na nossa arquitetura constitucional e também na nossa prática política. O Presidente da República tem uma intervenção de magistratura de influência que se faz de muitas maneiras, muitas vezes de forma visível e pública, outras vezes discretamente, na interação quer com o Primeiro-Ministro, quer com membros do Governo, quer com outras instâncias das instituições democráticas, que podem ser decisivas para o aplanar dos conflitos, para evitar conflitos, para a resolução de conflitos, incluindo os conflitos que ganharam fóruns públicos, por exemplo, ao nível de conflitos sindicais, etc. Acho que temos exemplos, por exemplo, do Presidente Jorge Sampaio e do Presidente Mário Soares, em que as intervenções deles, até muitas vezes de forma discreta, outras vezes menos discreta, foram decisivas para resolver alguma conflitualidade. E a mesma coisa se diria ao nível externo. Eu acho que Portugal é um país, até exatamente por esse nosso cosmopolitismo, que nos faz não só viajar para todo o mundo, mas ter relações intensas em todo o mundo, e a nossa própria necessidade de dinamizar as relações económicas com todo o mundo, nos obriga a sermos reais construtores da Europa, portanto, a não termos uma posição passiva na construção de uma política externa europeia e de uma política de segurança e defesa europeia. Eu acredito firmemente na necessidade de uma política de segurança e defesa europeia. Acho que ela é indispensável, é complementar de uma política externa consequente, e acho que é uma maneira de termos mais valor para o dinheiro que gastamos em segurança e defesa. Ainda hoje, por acaso, participei até num debate organizado pela Sorbonne sobre a defesa e a segurança europeia. Acho que Portugal, até pela experiência que tem das suas forças armadas, das suas forças de segurança, das suas relações com outras partes do mundo, outros países, pode ter aí uma prestação importante, e não nos podemos acanhar. Nós podemos ser contribuintes ativos na área da segurança e defesa. Uma das coisas que mais me danou foi justamente também uma das consequências da Troika, foi arrasar
toda a arquitetura de segurança e defesa e da base industrial da segurança e defesa que nós tínhamos no nosso país, por isso eu protestei tanto em relação à questão da corrupção dos submarinos, não é os submarinos propriamente, mas era a corrupção no negócio dos submarinos, a questão da privatização, no fundo foi uma privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo, os esquemas de corrupção inerentes, por exemplo, à venda daquele navio Atlântida, e por aí fora. Toda a área da segurança e defesa, para mim, é muito importante, é parte integrante de uma política externa consequente, europeia e nacional. É uma área onde nós podemos valorizar tremendamente as nossas capacidades e as nossas responsabilidades, designadamente Atlântidas. Temos uma zona de jurisdição marítima extraordinária e temos que ter capacidade de assegurar o controle dessa zona, e onde, portanto, há oportunidades até económicas e outras da pesquisa, no desenvolvimento, que Portugal devia aproveitar e não desinvestir como fez nestes últimos 10 anos e não ceder infraestruturas críticas ao controle estrangeiro. Eu, por exemplo, não percebo como é que se permite que a REN ainda hoje esteja sob controle do Partido Comunista Chinês. E para não falar noutras áreas, digamos, económicas que deviam ser críticas para um país com as nossas capacidades, com o nosso potencial, com o nosso posicionamento estratégico. Sim, e portanto a Presidente da República, como Comandante Supremo das Forças Armadas, teria aí um papel, do meu ponto de vista, a desempenhar, em articulação naturalmente com o Governo, em articulação quer ao nível da defesa, quer ao nível da política externa, em que podia valorizar o seu posicionamento geoestratégico e desenvolver capacidades que nós temos, historicamente temos, e não podemos continuar a perder. Isto leva-me a tanques. Propostei a questão de tanques. Eu, se calhar, mandaria à prudência que eu neste momento estivesse calada e só dissesse que espero que a Justiça faça o seu trabalho, doa a quem doer, de alto a baixo. Aliás, nesta matéria, usando as palavras que o Presidente da República ainda há dias repetiu naquela sua entrevista à RTP. Mas para isso é preciso que a Justiça tenha coragem. É preciso que a Justiça tenha coragem para fazer justiça de alto a baixo, doa a quem doer. Porque o caso de tanques é um caso, do meu ponto de vista, que nos põe nas ruas da amargura, em termos de autoestima, já não digo em segurança. Quer dizer, passar-se isto no nosso país é sinal de um desinvestimento brutal que houve nas Forças Armadas e numa desresponsabilização brutal. E dói-me, como alguém que acredita no papel das nossas Forças Armadas como estruturantes da nação, que acha que as Forças Armadas têm razão de existir e devem ser devidamente equipadas, as Forças Armadas e as Forças de Segurança. Que deve haver reorganização ao nível, sobretudo, das Forças de Segurança. Eu acho que há uma proliferação de polícias que não ajuda nada, pelo contrário. Acho que haveria vantagem em se repensar o modelo ao nível das Forças de Segurança. Acho que o papel do Presidente da República, da Presidente da República, é congregar todos para fazer essa reflexão. Mas não é, obviamente, substituir-se ao governo, que é quem governa, mas que pode ter uma intervenção. E, sobretudo, como Comandante Supremo das Forças Armadas, responsável pela unidade do Estado, pela segurança nacional, pelo regular funcionamento das instituições democráticas, sem dúvida, o Presidente da República, a Presidente da República não é eleito por sufrágio universal direto pelos portugueses e pelas portuguesas para ser um verbo de encher. É para fazer o que é preciso que ele faça, ou que ela faça. E não para... Chave de ouro. Obrigado, doutora Ana Gomes. Chave de ouro. Completamos as 2 horas de conversa com cidadãos aqui em Almada, onde também eu estou. Eu agradeço a todos os participantes, naturalmente a si, também à Carla Oliveira, que ajudou sempre nos momentos em que a moderação estava prestes a falhar, e a todas as pessoas que se interessaram, colocaram questões
aos muitos participantes no Facebook, foram dezenas,